Professora, mas essas literaturas de Plutarco, de alguma maneira, foram utilizadas para esse fim, para manter aqueles grupos insurgentes do Império Romano? Alguma literatura desse tipo que foi utilizada como instrumento de dominação para que eles não se levantassem contra o Império e, na verdade, se tornassem submissos? Bom, agora a minha fala vai ser um pouco polêmica. Porque a questão é a seguinte: essa percepção de que a propaganda imperial, de que uma propaganda é capaz de manipular o pensamento de um povo, como se fosse aqueles filmes de ficção científica que descem os marcianos e soltam um raio e todo mundo fica zumbi fazendo o que o marciano mandou, porque aquela luz iluminou o seu cérebro, né? Eu já percebi, eu gosto muito de ficção científica. Eu acho muito ficção científica, porque, primeiro, você tem uma precariedade muito grande da leitura. Né? Para você sublevar um povo, esse povo tem, no mínimo, ser letrado, com uma escrita. Nem Marx conseguiu, no mundo moderno, né? O máximo que ele... E você percebe que quem usou o Marx para as revoluções lá, na verdade, não estava muito preocupado com Marx, estava preocupado mesmo em tomar o poder, em derrubar os Romanov, né? Em derrubar a família lá do Luís XV, XVI, né? A queda... As revoluções não tem literatura nas revoluções. O que tem na literatura é a pele, né? O estômago vazio. Todas as revoluções levam isso. Um povo com estômago vazio, né? Que é altamente oprimido, que, além de ter o estômago vazio, ainda tem que dar o pouco que tem para impostos do império, né? São essa, para mim, porque funcionou, né? Essa é uma crítica que eu estou fazendo, vou apanhar depois, mas é uma crítica que eu estou fazendo, porque essa historiografia ela é muito contaminada pelo Walter Benjamin, né? Pelo Walter Benjamin. O Walter Benjamin tem toda a razão quando ele fala de Hitler, mas ele está falando de uma sociedade moderna, do século passado. Então, ele vai dizer que houve essa propaganda do Reich, que houve mesmo, que nós sabemos que houve, mas quais foram os meios que o Reich usou? Cinema. Havia cinema na Grécia Antiga, em Roma? As pessoas iam lá para receber o raio verde? Não. Havia televisão? Havia, no máximo, a propaganda se dava, e aí a gente pode trabalhar, né? Mas não na perspectiva moderna, daquela coisa de movimento de massa, que você hipnotiza a massa. Não, havia uma propaganda imperial, mas eu não acredito que ela atingisse a massa, como todos dizem. Eu duvido que os revoltosos com Espartaco leram qualquer texto antes da revolta. Entendeu? Então, é muito mais ficção científica do que realidade na minha interpretação. Vejo essa propaganda, ainda assim, pensável, imaginável, nos monumentos, porque isso existe até hoje. Né? Então, você cria monumentos fictícios, coloca lá os assassinos como bandeirantes, heróis. Né? Então, assim, mais uma polêmica aqui. Aí você tem mas isso não é só o Brasil. Eu peguei aqui o endereço, né? Mas temos muitas estátuas edificantes na Europa de traficantes de escravos, né? De uma série de pessoas que hoje nós não diríamos que são idôneas, né? E que mereçam uma estátua. Mas nós fazemos a propaganda dela, né? A propaganda dela e muitos acreditam nessa propaganda, nessa imagem, mas porque está lá, é algo que se vê. Há também a ideia de que essa propaganda ocorria nas moedas, né? Mas, mesmo assim, no meu ponto de vista, ainda fica bastante limitado. Por quê? Porque a estátua fica limitada ao lugar onde ela está.
e as moedas a quem põe moeda na mão. Porque se hoje, até hoje, existem comunidades, mesmo no Brasil, em outros lugares que não têm moeda, que usam uma moeda local, imagine no Império Romano se essas moedas eram distribuídas para todos, né? Então, eu vejo essa questão da propaganda imperial problemática sob a perspectiva da amplitude dela, né? Do alcance dela. Porque, no máximo que pode ocorrer é uma, digamos assim, uma propaganda imperial entre os leitores, ou seja, entre eles, os iguais. Precisa escrever uma obra? Se estão entre eles os iguais, isso não pode ser dito num banquete, isso não pode ser dito numa assembleia, né? Então, eu vejo que as obras, né, são produzidas de acordo com o meio. Existem aqueles que escreveram para agradar o imperador? Existe. Né? Mas tem aqueles que escreveram para agradar também a si mesmo. Porque quando você coloca que alguém, né? Então, eu vou dizer assim, daqui a um tempo vem alguém dizer assim, ela escreveu sobre Plutarco para agradar o Lula. Poderia, mas não foi, nem pensei. Escrevi sobre Plutarco para me agradar, também como pesquisadora, né? E você tirar essa agência humana, eu acho problemática, né? Não dá para tratar todo mundo como se estivesse num filme de ficção científica.